Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje no vídeo eu queria falar um pouquinho sobre uma reflexão que eu tava tendo. Não é reflexão, né? Coisas que eu escuto e me faz pensar. É reflexão. Que me faz pensar sobre a vida e o que a gente anda fazendo com ela. E eu sempre gosto de dividir aqui, né? Eu tava arrumando muitas coisas dentro. Tava fazendo aquela faxina invisível, sabe? Que a gente faz dentro do armário das coisas, não dá nem pra ver. Mas né, quem chega de fora não dá pra ver, a gente sabe que tá arrumado. E eu tava fazendo e tava tirando tudo que... Porque ultimamente eu tô assim, né? Ultimamente não, já há um tempo. Tirando todas as coisas que eu não uso, roupa que eu não uso, sabe? Porque não adianta você ficar com uma coisa, um dia eu vou usar. Um dia eu... Entendeu? E a gente sabe que a maioria das coisas que a gente faz, um dia eu vou usar, a gente não usa. Então eu coloquei tudo que tinha pra dar, do meu filho, do meu marido... coisas de casa que não ia usar. Até coisas novas, né? Tem muitas coisas que eu tinha novas, que eu usava muito pouco e quase não usava, então eu também resolvi doar. Só que eu não gosto de ficar fazendo essas coisas, ou vou arrumar alguma coisa em casa, ou qualquer coisa que eu vou fazer. Eu gosto de estar sempre escutando música, né? E como eu falei, não quero escutar música hoje, então eu vou colocar alguma coisa aqui pra eu ouvir, pra me ajudar. E aí eu coloquei a Monja Coin, não sei não sei, né, se tem alguém que já ouviu falar ou nunca ouviu falar. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, ela tem um Instagram que é Monja Coin e o YouTube que é Monja Coin. Eu tava no Spotify vendo e ela tem várias coisas lá bem legais também, quem tiver, coloca lá. E ela tava falando sobre a história do Buda, falando sobre como a gente se relaciona com os problemas, né? Entrevistas dela. Então, eu fiquei o dia inteiro fazendo isso e o dia inteiro ouvindo o que ela tinha para dizer, né? Que eu acho ela, sei lá, ela me acalma, a forma que ela fala me acalma, dá uma paz e parece que é menos pior os problemas, né, na hora de resolver. E eu tô aqui esperando dar o meu horário de dar minha aula. E eu vim conversando com meu marido. A gente trabalha aqui no mesmo lugar, no mesmo prédio. E a gente veio conversando sobre isso, né? Eu tava contando pra ele a história que ela me contou. Que eu via... Já tô íntima dela. Eu via a monja contando do Buda e tal. E ele tava falando pra mim que a gente tava falando sobre pessoas que às vezes tem umas atitudes que a gente não entende, né? A pessoa que passa, esbarra de propósito, ou no trânsito, às vezes você fez uma cagadinha e no trânsito a pessoa vem e te fecha e te xinga e você sem querer fez isso. Ele até tava comentando que uma vez ele tava no trânsito e sem querer ele fechou o cara. E aí o cara parou, começou a xingar, falar um monte. O Gu, que é meu marido, Gustavo, ele não é uma pessoa de confusão, ele é tranquilo, ele é calmo, pelo contrário, ele foge disso, né? E se fosse eu, mesmo eu fazendo a cagadinha, eu ia ficar brava, porque eu já sou uma pessoa mais assim, pavio curto, né? Mas eu tô trabalhando isso em mim, querendo ser diferente. Acho que quando você quer... Eu acho assim também, a essência, aquilo mais forte seu, eu acho que sumir tudo não some. Mas se você quer, você chega bem próximo do que você se sente bem. Porque eu tenho esse jeito um pouco mais estourado. Hoje em dia, quase nada, eu estouro. Estouro, vai, mas não é tudo, né? Antes era tudo. Qualquer coisa, tudo que me falavam, tudo que eu achava. Se tinha alguém na rua que falava alguma coisa, eu já respondia pra mim. Falava alguma coisa pra mim que eu não gostava, eu já falava. Hoje em dia, não, né? E eu não engulo. Porque também teve uma fase que eu tava engolindo. Que é um processo longo e lento, né? Eu tava engolindo tudo. Mas hoje em dia eu não engulo. Eu dirijo, tento tirar isso de mim, entender todas as emoções que aquilo me causou e depois eu jogo fora o que não presta pra mim e seguro o que presta, porque às vezes a gente escuta as pessoas falarem uma coisa que a gente não gosta, mas é a verdade, né? E a verdade é ruim de escutar e a gente tem que aprender
a fazer esse filtro e depois liberar o que não é interessante, o que é de verdade, a gente fica sabendo, porque o coração da gente fica ali, sabe, dando umas cutucadas, assim, o consciente, né, fica ali te falando que não tá legal. E aí ele tava contando sobre essa atitude dele, do cara fechou ele e baixou o vidro e ficou xingando, brigando, ele abaixou o vidro também e falou assim, desculpa. Aí o cara falou, ele falou que o cara falou, tá bom. E subiu o vidro e foi embora. E já teve outras atitudes, outras situações na qual eu vi pessoas falando assim, muito grosso, muito arrogante com ele, e a atitude dele me fez ver que, caramba, eu não posso devolver para uma pessoa aquilo que ela tá me dando. Eu sei que é difícil, né? Porque eu sou uma pessoa que vou devolver, entendeu? Não é que eu vou devolver, eu vou devolver, porque eu vou também ser grossa, entendeu? E é isso que eu tô trabalhando em mim, que é um processo, e eu gosto de dividir os processos, que eu sei que tem muita gente que passa por isso. Eu não sou a única pessoa irritada, estressada no mundo, entendeu? Então eu tô nessa busca de melhor, e eu tô vendo o resultado. Porque teve coisas que já aconteceram, corriqueiras assim, do dia a dia, que eu ia ter uma atitude e eu tive outra, né? E é importante a gente ter essa consciência, começar a trazer isso. Mas quando que eu comecei a ter mais? Quando eu comecei a meditar. A meditação, eu comecei com o yoga, eu já falei aqui em outro vídeo. Eu comecei com o yoga e melhorou muito, né? E depois quando eu comecei a meditar, isso ficou muito melhor. Então é muito legal começar a meditar para você se entender, respirar fundo, respira 10 vezes, 20, 30, quantas vezes for necessária. E aí, voltando lá de novo, que eu me perco, eu falo e depois eu não sei nem o que eu tava falando, tem que voltar, é muita agitação. Então ela tava falando sobre isso, até ela falou, deu um exemplo de um cachorro. Se você tem um cachorro muito bravo, e o que você faz com ele? A primeira coisa que você faz com o cachorro quando o cachorro é bravo, você prende. E aí ele vai ficar mais bravo. E aí ela falou que tinha um cachorrinho que era bravo, que ele era, né, bem agitado. E aí eles começaram a dar carinho, dar amor, fazer carinho, deixar ele solto. E a essência dele continuou, mas ele não avançava, era mais leve aquilo, entendeu? E isso me fez, uma das coisas, né, porque eu fiquei ouvindo ela o dia todo. Então tem outras coisas também que foram legais ela contar nas entrevistas dela, nas palestras que tinham gravadas lá. E é uma dica também, vou deixar aqui também para quem quiser conhecer, que é muito legal. Ela é uma monja, né? E ela fala sobre Buda, sobre como lidar com os problemas, como você vê a vida e as coisas de outra forma. Uma coisa que eu, antes mesmo de conhecer a monja, como que ela conversa, a forma que ela age na vida, que ela tem para passar para as pessoas. Eu tive um problema na minha vida porque eu não tinha filho, né? Até tenho aí. E uma outra pessoa estava tendo filho, e eu achava que essa pessoa, ela não merecia, né? A gente acaba sendo arrogante, a gente acha que a gente é melhor. Porque a partir do momento que você compara que eu mereço e o outro não, você tá achando que você é melhor que o outro. E eu tive isso nesse momento. E aí eu chorava assim pra Deus. Falei, como assim essa pessoa tá grávida? E eu tô aqui há muitos anos tentando, não tô. E eu já tava, tá? Isso é uma outra história que eu posso até contar. Bom, já tô contando. E aí eu chorei e falei, Deus, como assim? Essa pessoa tá grávida. E pra mim eu julgava essa pessoa como uma das piores pessoas que eu já conheci. E eu falei, eu não tô. Então eu tava me julgando melhor que ela, né? Eu tava me julgando, não, eu mereço, eu tô aqui, ó, sou boazinha, né? A gente sempre acha que a gente é melhor, e não é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Conforme foi passando o tempo, depois eu descobri que eu tava grávida, e aí eu lembrei do dia que eu dei um show com Deus, né? Caí no chão, ajoelhei, chorei.
eu falei, caramba, por que eu fiz isso, né? Eu não sou melhor do que ela. E eu vi as atitudes dela e eu comecei a refletir. Eu falei, peraí, mas eu também já fiz alguma coisa parecida. E aí eu comecei a perceber que eu não sou diferente de uma... Não vou ser diferente de uma pessoa que tem uma atitude ruim, porque a gente erra. Então, a distância da gente ser uma pessoa ruim para uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ruim, é muito pequena. Porque às vezes a gente fala, não, eu não teria essa atitude. Não, fulano tem que fazer assim, assado. E você tem a mesma atitude quando é na sua vida. É que quando é pra gente, a gente não enxerga. A gente só enxerga o que o outro tá fazendo de errado, né? E é uma coisa que eu tô tentando consertar em mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que me preocupo com como eu sou desde pequena, sempre quis melhorar, sempre... Porque a minha mãe é uma pessoa muito calma. E eu sou muito agitada, eu sou mais parecida com meu pai. Então, a minha mãe me acalmava muito, né? Até hoje, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, ai, tô preocupada com tal coisa, ela fala, calma, filha, vai dar tudo certo. Ela só fala isso, limpa, assim, eu falo, ah, então vai dar tudo certo. Sabe? Porque ela é muito leve, ela é muito... É fácil de lidar, ela entende as pessoas e eu queria muito ter essa experiência de ter essa visão dela, né? Porque eu tenho uma visão da minha vida, uma visão da vida, dos problemas, ela tem outro. E eu sempre aumentei muito os meus problemas, assim, que a gente aumenta muito os nossos problemas. É uma coisa... Porque o problema é único, só você que sente. Você sabe se ele é grande ou não para você, mas também tem essa questão de você aumentar, de você achar que é uma coisa muito, muito, muito grande que não tem jeito, né? Então minha mãe desde pequena sempre conversou muito comigo em relação ao meu jeito, a como eu me comporto, como eu ajo em relação aos problemas, uma coisa que sempre eu fui muito nervosinha, irritada, e ela vinha conversando comigo, e aí eu fui também achando pessoas, fiz terapia, que me ajudou muito, e também eu quero fazer um vídeo depois falando como é que foi que eu cheguei na terapia, porque pra mim não era uma coisa que eu tinha muito interesse, assim. Também foi através da minha mãe, o yoga foi através da minha mãe, né? Então tudo foi através dela, né? De perceber como eu era desde pequena e veio trabalhando comigo até hoje, né? Que a gente é muito próxima e então a gente conversa muito, então ela me ensina muito até hoje, né? E aí eu fui atrás de todas as coisas que ela falava para eu ir atrás, para fazer esse controle de raiva que eu tinha. E eu fiz e tô fazendo, tô nesse processo, por isso que eu acho interessante, porque foi na internet também que eu achei muitas coisas e pessoas que passam coisas legais e me ensinaram muito também. Então aqui, né, aqui no meu canal também é uma forma de tentar ajudar um pouco as pessoas, dando dicas de pessoas que me ajudaram, falando de situações que possam ajudar, porque às vezes a pessoa contava a história dela no vídeo e uma parte da história dela fazia eu pensar diferente, sabe? Eu tenho um outro olhar, né? Uma das coisas que a Monja fala, que uma das entrevistas lá que ela tava falando, era sobre isso, de olhar o outro, perceber que o outro também tem um olhar diferente da mesma coisa, né, que você vê de um jeito, o outro vê de outro. E isso é muito legal, isso é muito interessante, saber que uma pessoa vê aquilo diferente, né? Então é bem legal você ter esse tipo de opções, né? De visões também. Quando você vê que o outro pensa, você acaba tendo uma visão diferente das coisas. Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilha, curte, né, para que pessoas que vocês conhecem possam também usufruir de uma reflexão minha, uma história, uma situação e tirarem a melhor parte disso, tá bom? Fica com Deus.